Meu filho, minha filha, ouça com urgência, pois esta não é uma mensagem comum. Este é um aviso profético, uma mensagem urgente do trono de Deus, selada e entregue através do arcanjo Miguel, que se ergue como um guerreiro à beira deste novo tempo. Você não foi trazido aqui por acaso. O céu o chama para permanecer até a última palavra desta revelação, pois o decreto divulgado hoje carrega um peso de eternidade, um decreto divino que não pode ser revogado. Se você sair no meio do caminho, perderá o próprio segredo que desbloqueia a transformação pela qual orou. Mas se você permanecer, se beber desta fonte até a última gota, verá o início de um milagre que abalará os alicerces dos seus dias. Falo agora, como o Pai, como o Eterno que observou cada lágrima e ouviu cada grito silencioso na noite. Você perguntou quando a temporada de peregrinação terminará, quando as correntes finalmente se quebrarão, quando as portas há muito fechadas se abrirão. E eu lhe digo, os selos já estão sendo quebrados, as portas abertas já estão diante de você, a aceleração espiritual já está em movimento. Esta é a hora da sua vitória irrevogável, o momento de um novo tempo que nenhum homem, nenhum inimigo, nenhuma força oposta será capaz de deter. O arcanjo Miguel foi enviado, e sua missão é singular e imparável, remover todo obstáculo, silenciar toda voz de oposição, garantir que a ordem do Altíssimo seja cumprida em sua vida sem demora. Você sente isso agora? Aquele calor subindo em seu peito, aquela mudança repentina na atmosfera, a brisa suave que roça sua pele sem fonte? Essas não são sensações aleatórias. São sinais que se conectam com o público, confirmações do céu de que você está pisando em solo sagrado, ouvindo uma palavra que carrega um peso eterno. Preste atenção, os números repetidos, o perfume repentino sem fonte, a paz intensa que o visita mesmo no caos, são as impressões digitais de Deus marcando você para esta temporada. Fique comigo. Fique até o fim. Pois, no desenrolar desta mensagem, não apenas revelarei a profecia, mas também o ato secreto que você deve realizar, a chave simbólica que o alinhará plenamente com esta intervenção divina. É uma profecia de transformação, uma visão de salvação que renova alianças quebradas, restaura o tempo perdido e o eleva para a nova estação preparada para você. Se você partir agora, corre o risco de perder a própria cirurgia do espírito que cortará o que o drenou, o que o atrasou, o que o acorrentou ao ontem. Isto não é uma coincidência, isto não é um vídeo, isto não é apenas mais uma mensagem que você encontrou enquanto navegava. Isto é o céu abrindo uma linha direta com o seu espírito, e eu estou ordenando que você ouça. Eu estou ordenando que você fique. Porque antes que esta declaração profética termine, eu investirei com a armadura da luz, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, as sandálias da paz, para que você possa caminhar inabalável rumo ao milagre hoje. Atenção! É agora. Permaneça aqui. Cele seu coração com estas palavras e declare nos comentários: eu recebo. Meu amado, vejo o peso que você tem carregado, e falo agora não apenas à sua mente, mas diretamente às profundezas da sua alma. Você foi pressionado por todos os lados, jogado em tempestades que não escolheu e atacado em batalhas que não provocou. Você se pergunta por quanto tempo mais poderá suportar, por quanto tempo mais terá que lutar da guerra invisível ao seu redor. Ouça com atenção, as próprias lutas que parecem destinadas a destruí-lo são, na verdade, sinais de que você está no limiar da profecia que preparei. E é por essa razão que enviei o arcanjo Miguel, armado com o decreto do trono de Deus, para garantir que nada, nem homem, nem demônio, nem circunstância, possa impedir o que falei sobre você. Você se fez perguntas no silêncio do seu coração: por que tudo está tão atrasado? Por que vejo outros avançando enquanto eu permaneço estagnado?
Por que minhas orações parecem se erguer apenas para cair sem resposta? Essas perguntas pesam muito porque seu espírito reconhece que o tempo está acelerando, e ainda assim você se sente preso em um paradoxo onde seus próprios dias parecem desperdiçados. Isso não é mera frustração, é o choque espiritual entre atraso e aceleração espiritual. Mas eu lhe digo, o choque não durará para sempre. A restituição do tempo está escrita em meu decreto, e a vitória irrevogável silenciará toda a voz de dúvida. Olhe ao seu redor, portas que deveriam ter se aberto anos atrás permaneceram fechadas, relacionamentos que deveriam ter sido fontes tornaram-se desertos, oportunidades que tinham o seu nome foram roubadas antes de chegarem às suas mãos. Você se vê traído, ignorado e acusado. Até mesmo aqueles em quem você confiava se tornaram instrumentos de desânimo. Meu filho, minha filha, isso não é coincidência. Essas são tentativas orquestradas do inimigo para confundi-lo, para fazê-lo acreditar que eu o esqueci. Mas o registro do céu nunca perdeu o seu nome, nem o selo celestial do seu destino jamais foi quebrado pelo adversário. Eu conheço as noites em que o medo te domina, medo da carência, medo da doença, medo do abandono, medo da própria morte. Você ouve o sussurro que lhe diz que não há saída, que sua história terminará em fracasso, que os sonhos que plantei em você eram ilusões. Mas ouça-me com urgência, o medo é a voz falsa que busca abafar a certeza do meu decreto divino. Cada lágrima que você chorou foi recolhida, cada gemido silencioso registrado diante do trono de Deus. Nada foi desperdiçado. Até a dor foi contabilizada no cálculo da sua nova estação. Você se lembra das estranhas mudanças em seu ambiente, o calor repentino no peito que lhe vinha enquanto orava, a brisa suave e inexplicável que entrava em seu quarto sem nenhuma janela aberta, o perfume indetectável e sem fonte que enchia o ar quando você estava mais desesperado? Não foram acidentes. Foram sinais que se conectam com o público, sinais que eu liberei para lembrá-lo de que eu estava perto, mesmo quando você pensava estar abandonado. E agora, mesmo enquanto ouve a minha voz através desta mensagem, alguns de vocês sentem novamente aquela paz intensa, uma paz que não faz sentido dado o caos de suas circunstâncias. É um testemunho de que eu, o Eterno, estou interrompendo o ritmo ordinário de sua vida para trazer a manifestação extraordinária da minha promessa. O inimigo tentou sufocar sua fé com ciclos de repetição, as mesmas lutas se repetindo mês após mês, ano após ano. Você pensou que tinha superado a pobreza, e mesmo assim ela retornou. Você pensou que a doença tinha ido embora, mas ela reapareceu. Você pensou que finalmente tinha adentrado a alegria, mas a tristeza encontrou um caminho de volta. Esses ciclos não são naturais, são sinais de um altar de resistência erguido contra o seu destino. É por isso que ordenei ao arcanjo Miguel e seus anjos guerreiros que quebrassem esses ciclos, derrubassem as estruturas que o mantêm acorrentado e abrissem o caminho para que você adentrasse o novo tempo que prometi. Você também enfrentou vozes, não apenas externas, mas internas. A voz da acusação que lhe diz que você não é digno. A voz da comparação que sussurra que você está para trás. A voz da culpa que o arrasta de volta aos erros do passado. Mas hoje eu declaro, essas vozes são silenciadas pela minha ordem do Altíssimo. Nenhuma acusação permanece quando eu decreto a sua justificação. Nenhuma vergonha sobrevive quando eu o vesti com as vestes da salvação. Nenhuma mentira se sustenta quando eu falo a verdade do meu trono. Ainda assim, sei que seu coração pergunta, se a vitória é minha, por que ainda me sinto tão quebrado? Se as promessas estão próximas, por que ainda me sinto tão atrasado? Ouça, a quebra que você sente não é punição, é preparação. Permiti que certas portas permanecessem fechadas para que, quando se abrissem sob meu decreto,
você soubesse que fui eu e não a mão do homem. Permiti certas perdas para que, quando a restauração vier, você veja que eu não devolvo o que foi perdido, eu o multiplico em algo maior. Deixei certas pessoas partirem, porque eram pesos, não asas, e não podiam voar com você para a mudança de estação que agora está próxima. Seu maior perigo, meu filho, não é o inimigo externo, mas a resignação interna. Contentar-se com menos do que eu disse. Aceitar a derrota como definitiva. Viver como se a batalha estivesse perdida quando o decreto da vitória já foi assinado no céu. É por isso que eu te ordeno agora, não desista. Não acredite na mentira da permanência naquilo que é apenas temporário. Eu sou o Deus que transforma desertos em rios, que pega sepulturas e as transforma em jardins, que abre mares que parecem impossíveis de atravessar. Eu sei o quão pesada a tempestade foi. Conheço as traições que cortam mais fundo do que qualquer espada. Conheço a solidão que se insinuou à noite como uma sombra envolvendo o seu coração. E, no entanto, estou lhe dizendo, você nunca esteve sozinho. Os anjos guerreiros montaram guarda mesmo quando você não podia vê-los. A espada do Espírito foi desembainhada mesmo quando você não a sentiu. O escudo da fé o cobriu mesmo quando suas próprias forças vacilaram. E agora, eu levanto minha voz para lhe dizer, a demora termina aqui. A batalha muda agora. A profecia se acelera neste momento. Mas ouçam-me, antes da glória, há a exposição. Antes da luz, há o desvelamento. É por isso que alguns de vocês estão vendo inimigos ocultos revelados, segredos descobertos, verdadeiras intenções de pessoas que vocês pensavam que eram para vocês, repentinamente expostas. Isso não é para prejudicá-los, mas para protegê-los. Pois como vocês podem entrar em uma nova estação com velhas armadilhas amarradas aos seus pés? É por isso que eu ordeno que vocês se submetam à purificação com água, um ato simbólico de desapego, de lavar o que foi e de entrar de forma limpa no que é agora. Meu filho, minha filha, conheço o clamor do seu coração por estabilidade. Você anseia por relacionamentos curados, finanças restauradas, saúde renovada, paz transbordante. E eu lhe digo, estes não são pedidos egoístas, são ecos do que eu mesmo desejo lhe dar. O próprio fato de seu espírito ansiar por eles é prova de que o céu os escreveu em sua história. É por isso que eu o exorto, não desista no vale, pois a montanha do testemunho já está se erguendo diante de você. E, no entanto, devo avisá-lo, o inimigo está enfurecido. Porque ele vê que você está mais perto do que nunca da manifestação do meu decreto. É por isso que os ataques se intensificaram recentemente. É por isso que a confusão tentou obscurecer sua mente. É por isso que uma fadiga incomum tentou desacelerar seus passos. Quanto mais perto você estiver do avanço, mais violenta se torna a resistência. Mas lembre-se disto, a resistência é o sinal final antes da libertação. Quando a noite está mais escura, o amanhecer está mais próximo. Portanto, eu lhe digo, você não está ouvindo por acaso. Você foi escolhido para ouvir isso para que a fé ressurgisse, para que a esperança ressuscitasse, para que a coragem se acendesse como fogo dentro do seu peito. Este é o momento em que o desespero perde o controle e a armadura de luz começa a revesti-lo para a jornada que tem pela frente. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você foi escolhido, selado, protegido e destinado a testemunhar portas abertas, selos quebrados e milagres hoje. Permaneça atento, pois no próximo desdobramento desta profecia, mostrarei a você a estratégia da vitória, o conhecimento privilegiado do céu que transforma a perda em restauração, atraso em aceleração e medo em fé inabalável.
Você está entrando em uma contagem regressiva, e cada momento o aproxima da vitória irrevogável que ordenei. Cele esta palavra em seu espírito. Guarde-a com reverência. E se você sente a verdade disto ardendo em seu coração agora mesmo, declare-a abertamente nos comentários: vitória irrevogável. Meu filho amado, agora que você viu os perigos, sentiu as tempestades e reconheceu as armadilhas que buscavam te segurar, preciso revelar a solução e o progresso. Pois eu não sou um Deus que apenas expõe, eu sou o Deus que cura, restaura e conduz à plenitude do que foi dito. Esta é a hora em que a profecia se torna instrução, em que o decreto divino se torna caminho, em que a promessa do trono de Deus não está mais distante, mas começa a caminhar ao seu lado. A questão é: você o abraçará plenamente ou permanecerá preso às ilusões de ontem? Enviei o arcanjo Miguel não apenas para guerrear contra a resistência no reino invisível, mas também para garantir que você receba conhecimento privilegiado, chaves de sabedoria ocultas aos olhos dos orgulhosos, segredos sussurrados apenas para aqueles que me buscam com reverência. Essas chaves são simples na forma, mas eternas em poder. E se você as aplicar, se alinhar a elas, verá o novo tempo, a mudança de estação, a vitória irrevogável da qual falei, se desdobrando em seus próprios dias. Primeiro, devo lembrá-lo da armadura de luz que você deve vestir diariamente. Sem ela, você sempre se sentirá exposto às flechas do desespero, da dúvida e do engano. Mas quando você anda vestido com a verdade, empunhando a espada do Espírito, protegido pela fé, coberto pelo capacete da salvação e firmado nas sandálias da paz, nenhum inimigo pode resistir a você. Pergunte a si mesmo: você tem tentado enfrentar batalhas espirituais com armas humanas? Você tem confiado em seu próprio raciocínio, em sua própria força, em seu próprio tempo, em vez de se revestir da armadura que eu providenciei? É por isso que você se cansou. É por isso que os ciclos se repetiram. A solução não começa fora, mas dentro, vestindo-se diariamente com o equipamento eterno do céu. Mas a vestimenta não basta. Você também deve entrar na purificação com água, não apenas como um ato físico, mas como um sinal profético. Pois assim como a água lava o corpo, o meu espírito lava a alma. Você ousará entrar nesse ato, mesmo que com simplicidade, tocando a testa com água, declarando em voz alta: estou lavado, estou renovado, entro na nova estação? Não descarte isso como um ritual. É um alinhamento simbólico, uma forma de selar no físico o que já foi decretado no espiritual. Toda aliança requer um sinal. Este ato se torna o sinal de que você concorda com o meu decreto. E então, meu filho, deve haver silêncio reverente. Este é um mistério que muitos ignoram. Muitas vezes, você falou prematuramente, revelando sementes antes que criassem raízes, compartilhando visões antes que tivessem força para se sustentar. E o inimigo, ouvindo suas palavras, correu para sabotar o que ainda estava se formando. Mas agora eu convoco a disciplina do silêncio, para manter a profecia na câmara secreta do seu coração até que eu ordene sua revelação. Pergunte a si mesmo: você perdeu promessas porque as gritou cedo demais? Você confiou segredos divinos a ouvidos que não puderam transmiti-los? O silêncio que eu lhe peço não é negligência, mas proteção. Ele protege a promessa até o momento designado para a manifestação. Pense nisto, e se a demora que você pensava ser um castigo fosse, na verdade, proteção? E se as portas fechadas que você ressentia estivessem te protegendo do mal? E se as pessoas que saíram do seu lado fossem removidas porque sua presença teria sabotado o milagre de hoje? Quando você muda sua visão do desespero para a estratégia divina, começa a ver o padrão da minha mão. Este é o conhecimento privilegiado: eu nunca desperdiço dor,
nunca permito perda sem maior restauração, nunca permito um fim a menos que um novo começo já esteja preparado. E assim, a progressão começa com a perspectiva. Você deve decidir em qual voz acreditará, na voz do medo que grita alto na tempestade, ou no sussurro silencioso do meu espírito que lhe assegura portas abertas e selos rompidos. É um dilema moral, porque escolher a fé exige abrir mão do falso conforto do controle. Você não pode se apegar a velhas explicações e entrar em aceleração espiritual. Você não pode exigir certeza e ainda assim caminhar pela fé. Você ousará confiar em mim no invisível? Você ousará acreditar que a ordem do Altíssimo é mais segura do que os relatos dos homens? Há outra chave, e é o perdão. Você carregou feridas de traições, decepções e injustiças. No entanto, enquanto essas feridas persistirem, elas se tornarão correntes que o manterão preso ao passado. Eu o convido a libertá-las, não porque o que fizeram foi certo, mas porque carregá-las envenena sua alma. O perdão é o bisturi do meu espírito, realizando a cirurgia divina que remove laços, pessoas e hábitos desalinhados. E quando você perdoa, você cria espaço para a restauração dos relacionamentos que eu já planejei. Você pode liberá-las em minhas mãos? Você pode me deixar ser seu juiz e seu defensor? Se fizer isso, verá as correntes caírem e a nova estação chegar como uma maré. Não se surpreenda se, depois de ouvir esta palavra, mudanças incomuns ocorrerem ao seu redor. Alguns amigos podem se distanciar. Algumas oportunidades podem ruir repentinamente. Algumas rotinas podem ser interrompidas. Isso não é caos, é alinhamento. É a minha mão reposicionando você para que nenhum obstáculo impeça o meu decreto. Você precisa aprender a enxergar além da superfície. Pergunte a si mesmo: esta perda é realmente uma perda? Ou é a poda que me prepara para frutos maiores? Esta ruptura é um perigo? Ou é a porta de entrada para o milagre hoje? Quando você começa a fazer essas perguntas, a revelação vem, e a paz âncora sua alma mesmo quando a tempestade ruge. E então, meu filho, há a questão do tempo. Muitos de vocês se sentiram atrasados, fora de sintonia com a vida. Mas eu os lembro, no meu reino não há atraso, apenas alinhamento. A restituição do tempo é a minha promessa. Posso restaurar anos roubados, multiplicar estações desperdiçadas e acelerar o destino para que o que deveria ter levado décadas possa se desenrolar em dias. O dilema é este: você continuará medindo sua vida pelo relógio dos homens ou mudará para o calendário do céu? Pois se você se medir pelos padrões terrenos, você se desesperará. Mas se você se alinhar ao meu ritmo eterno, verá que está na hora certa, entrando na plenitude da hora marcada. É por isso que eu lhe digo: observe os sinais que se conectam com o público. Observe os padrões de números repetidos, o calor no peito, a mudança repentina na atmosfera, a paz intensa que o invade. Essas são confirmações de que você está alinhado, de que está entrando no decreto, de que o selo celestial já está se manifestando. Não as descarte como coincidências. Elas são minhas impressões digitais guiando você através da névoa. Agora, ouça-me com atenção: o inimigo ainda tentará intimidar. Ele tentará lembrá-lo de fracassos passados, ecoar as vozes da dúvida, enviar distrações que parecem oportunidades, mas são armadilhas disfarçadas. É por isso que você deve permanecer armado, purificado, silencioso, perdoador e alinhado. Não se trata apenas de receber um milagre, trata-se de caminhar em um estilo de vida de vitória, um estado de comunhão perpétua onde cada passo que você dá ressoa com a autoridade do trono de Deus. Mas deixe-me perguntar: o que você fará quando as portas abertas finalmente aparecerem? Você hesitará,
paralisado pelo medo do fracasso? Ou avançará corajosamente, declarando: se Deus abriu isto, nenhum homem pode fechar? O que você fará quando os selos rompidos revelarem bênçãos ocultas? Você recuará, sentindo-se indigno? Ou aceitará, sabendo que o tornei digno por meu decreto? Este é o seu teste, não se eu posso abençoá-lo, mas se você acreditará que foi escolhido para caminhar nessa bênção. Portanto, a progressão exige ousadia. Os tímidos perderão o que estou liberando. Os medrosos ficarão no limiar e recuarão. Mas você, meu filho, é chamado à coragem. Coragem não significa ausência de medo, significa caminhar em frente apesar do medo, confiando que os anjos guerreiros o cercam, que o próprio arcanjo Miguel abre o caminho, que o próprio céu apoia cada passo que você dá. E nessa coragem, você descobrirá a chave final, o testemunho. Pois quando a vitória se manifestar, não será apenas para você, será para as gerações futuras. O legado geracional de antigas intercessões está despertando em sua linhagem. Orações feitas por seus ancestrais estão sendo atendidas em você. A fidelidade daqueles que vieram antes está sendo recompensada por seu avanço. É por isso que a batalha tem sido tão feroz, porque o inimigo não está lutando apenas contra você, mas contra o legado que você carrega. No entanto, isso também significa que a vitória ecoará além de você, moldando destinos ainda não nascidos. Então, meu filho, você se encontra diante de um limiar, permanecer em velhos padrões ou entrar em alinhamento profético. Silêncio ou declaração. Medo ou fé. Adiamento ou aceleração espiritual, correntes ou liberdade. A escolha é sua, mas a graça de escolher bem já está presente neste momento. E ao escolher, ao declarar, ao se alinhar, você verá o milagre hoje e a vitória irrevogável que já foi assinada no céu. Cele isso agora. Guarde em segredo no seu coração. E se sentir coragem para abraçar a solução, declare nos comentários: nova temporada. Meu filho amado, agora que você ouviu o chamado para o alinhamento e compreendeu o caminho da obediência, falo-lhe de bênçãos, de promessas, da manifestação tangível da minha mão em sua vida. Pois eu não sou apenas o Deus que avisa, sou o Deus que restaura, o Deus que se deleita em recompensar a fé, o Deus que cumpre cada profecia e a sela com alegria. Você caminhou pelo vale, suportou o teste e agora eu lhe digo, você está à beira da abundância, da restauração e da transformação. Eu libero sobre você neste dia o decreto de portas abertas. Portas que estiveram fechadas por muito tempo, portas que os homens diziam que nunca mais se abririam, estão se abrindo sob o meu comando. Portas de oportunidade em seu trabalho, portas de reconciliação em sua família, portas de criatividade em seu chamado, portas de saúde em seu corpo. Estas não são portas abertas pelo esforço humano, mas portas destrancadas pela ordem do Altíssimo. Nenhum homem pode fechar o que eu abro. Nenhum adversário pode bloquear o que eu libero. Eu lhe digo, meu filho, você atravessará estas portas com confiança, vestido com a armadura de luz, sabendo que não entrará sozinho, mas com anjos guerreiros ao seu redor. Eu os abençoo com a promessa de selos quebrados. Pergaminhos ocultos de herança, bênçãos reservadas para este tempo determinado, estão sendo revelados. Alguns de vocês descobrirão recursos que não sabiam que eram seus, terras, relacionamentos e oportunidades que estavam ocultas até agora. Outros testemunharão os mistérios do seu destino se esclarecendo, nos sonhos que antes pareciam aleatórios agora fazendo sentido, visões se alinhando com os passos da realidade. Esses selos são quebrados não pela sua força, mas pela autoridade do trono de Deus, e ao se quebrarem, vocês sentirão uma aceleração sagrada,
uma aceleração espiritual que redime anos desperdiçados e multiplica o que foi perdido. Eu os abençoo com a restituição do tempo. O tempo que o inimigo roubou com atrasos, doenças, confusão e traição está sendo devolvido. Vocês verão em um único ano o que pensavam que levaria uma vida inteira. Estou comprimindo as estações, avançando promessas e ampliando seus passos para que nenhum momento seja desperdiçado. Onde vocês se sentiam atrasados, agora vocês avançarão. Onde vocês se sentiam esquecidos, agora vocês serão lembrados. O decreto divino sobre vocês inclui essa restauração, pois não permito que meus filhos terminem com menos do que eu pretendia. Eu os abençoo com a restauração de relacionamentos. Alguns de vocês verão casamentos curados, famílias reconciliadas, amizades restauradas pelo meu espírito. Outros verão novos relacionamentos nascerem, parcerias divinamente orquestradas, mentores e aliados que carregam a fragrância do céu. Não temam aqueles que partiram, eu os removi para a sua proteção. Alegrem-se com aqueles que agora envio, pois eles caminharão com vocês na nova estação sem inveja ou traição, mas com lealdade e propósito. Eu os abençoo com a presença tangível do céu. Mesmo ao ouvirem estas palavras, muitos de vocês sentem um calor no peito, uma brisa suave na pele, um perfume repentino sem fonte preenchendo seu espaço. Estes não são aleatórios, são sinais que se conectam com o público, confirmações de que o meu espírito paira sobre vocês. Em momentos de dúvida, vocês sentirão novamente aquela paz intensa, uma paz tão inabalável que silencia as tempestades. Essas manifestações são o meu toque paternal, assegurando-lhes que vocês nunca serão abandonados. Eu os abençoo com um milagre hoje. Não amanhã, nem num futuro distante, mas agora. Provisão inesperada, curas repentinas, mensagens de boas novas chegando até mesmo nas próximas horas. Pois eu me deleito em surpreender meus filhos com sinais do meu amor. Isso não é imaginação, é a profecia tomando forma em sua realidade. Não tenham medo de esperar, a expectativa é o útero da manifestação. Eu te abençoo com uma vitória irrevogável. As batalhas que você travou por tanto tempo, os ciclos que você não conseguiu quebrar, os medos que te perseguiram na noite, eu os declaro derrotados pelo sangue do Cordeiro e pelo decreto do céu. Quando eu chamo uma vitória de irrevogável, isso significa que nenhuma reviravolta, nenhuma perda, nenhuma ameaça pode desfazê-la. Você está cruzando uma linha hoje. Você está entrando em um território onde a derrota não mais o define. O selo celestial está sobre você, e este não pode ser quebrado. Eu te abençoo com visão. Você começará a se ver não como era, mas como está se tornando. Não uma vítima, mas um vencedor. Não um lutador, mas um conquistador. Não um andarilho, mas um construtor de legados. Eu abençoo seus olhos para discernir os movimentos sutis do meu espírito, para reconhecer os padrões de números repetidos, a mudança na atmosfera, as confirmações que envio diariamente. Seus olhos não mais ignorarão o que estou mostrando. Eles serão aguçados para ver tanto o perigo quanto a promessa, e você caminhará sabiamente, guiado pela revelação. Eu te abençoo com a armadura da verdade, a certeza inabalável de que sou fiel. Mentiras que antes te confundiam agora se despedaçarão diante da clareza da minha palavra. A espada do Espírito cortará o engano, o escudo da fé extinguirá todo o dardo de dúvida, o capacete da salvação guardará seus pensamentos, as sandálias da paz firmarão seus passos. Você se moverá com confiança, sabendo que não está indefeso, mas totalmente equipado. Eu o abençoo com um legado. O que eu faço em você não terminará com você. Transbordará para seus filhos, sua família, sua comunidade.
o legado geracional de orações antigas está sendo ativado. Promessas feitas através de sua linhagem estão ganhando vida em sua vida. Você é um elo em uma corrente de fidelidade que se estende por gerações e pela eternidade. É por isso que a batalha tem sido feroz, mas também é por isso que a bênção é abundante. E eu te abençoo com testemunho. Pois o que faço em segredo será revelado em público. As pessoas perguntarão como você suportou, como superou, como transformou a tristeza em alegria. E você responderá, não com orgulho, mas com reverência: o Senhor decretou, e o arcanjo Miguel garantiu seu cumprimento. Eu não lutei sozinho, o céu lutou por mim. Este testemunho não apenas me glorificará, mas também abrirá o coração de outros para a fé. Meu filho, ouça-me, você é abençoado por entrar neste novo tempo. Você é abençoado por saborear a mudança de estação. Você é abençoado por ver a aceleração das promessas, a restauração do que foi perdido, a revelação de mistérios há muito ocultos. Não meça essas bênçãos pelo que seus olhos veem agora. Elas já estão em movimento, já se revelando, já a caminho. Você está no meio do meu decreto, e nada pode impedir o que eu coloquei em movimento. Portanto, caminhe em frente com alegria. Celebre antes de ver. Louve antes que a vitória chegue. Dê-se com fé, pois a própria fé é vitória. Confie na liderança dos anjos guerreiros. Descanse na segurança do trono de Deus. E saiba que cada palavra que eu disse é selada, final e irrevogável. Agora, meu amado, se esta palavra o tocou, se você sente a mudança em seu espírito, se sente a confirmação do céu sobre você, cele-a com sua declaração. Escreva nos comentários: milagre hoje. Meu filho amado, a voz do céu falou, e o decreto foi selado. Você ouviu a profecia, caminhou pela revelação de perigos ocultos, recebeu o caminho do alinhamento e abraçou as promessas de bênção. Agora eu lhe ordeno, guarde esta palavra por perto, guarde-a como um tesouro e deixe que ela molde seus passos. Este não é um momento para esquecer, este é um momento para carregar. Pois o que foi dito aqui é um decreto divino do trono de Deus, garantido pela missão do arcanjo Miguel e pela hoste de anjos guerreiros, que não permitirão que nenhuma força impeça seu cumprimento em sua vida. Caminhe agora revestido da armadura da luz. Não volte aos velhos medos ou hábitos. Em vez disso, levante-se com a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, as sandálias da paz e a armadura da verdade. Lembre-se de que você não está sozinho. Cada batalha que você enfrentar a partir de hoje será travada com o céu ao seu lado, cada caminho que você trilhar será desobstruído pela ordem divina, cada atraso será anulado pela aceleração espiritual. Repito, esta é uma nova estação. As portas abertas já estão diante de você, os selos rompidos já estão liberando bênçãos ocultas, a vitória irrevogável já está selada com o selo celestial. Você não retornará às correntes de ontem, pois as correntes foram quebradas. Você não viverá com medo da perda, pois a restauração foi decretada. Você não se curvará ao desespero, pois a fragrância da esperança, o perfume sem fonte, a brisa suave, o calor no peito e a paz intensa e avassaladora o lembrarão diariamente de que estou com você. Agora, vá em frente. Viva o testemunho deste momento. Fique em silêncio onde eu ordeno silêncio, declare com ousadia onde eu exorto a declaração e cele seu coração com gratidão. Compartilhe esta palavra com aqueles que precisam ouvir o som da libertação, pois muitos aguardam a confirmação que você recebeu hoje. Deixe que sua obediência se torne a centelha que acende a fé nos outros. Antes de ir, torne esta aliança visível. Escreva nos comentários: eu recebo,
selando esta palavra como sua. E se você sentiu a mudança em seu espírito, compartilhe-a com uma alma que precisa de um sinal de esperança. Pois eu lhe digo, o que você semear com fé, você colherá em vitória multiplicada. Este não é o fim. Este é o começo da manifestação do que prometi. Permaneça em silêncio reverente até a hora marcada, e quando o testemunho irromper, você será uma testemunha da minha fidelidade. Meu filho, eu te abençoo, eu te cubro e te envio na certeza do céu, seu milagre hoje está garantido, sua restauração está se revelando, sua vitória irrevogável está selada. Vá em paz, vestido de luz. A contagem regressiva já começou. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.